RCV Notícias. Estimado amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, boa tarde, já são 13 horas. Seja bem-vindo ao Jornal desta hora. Vamos conhecer os títulos dos principais assuntos a serem abordados. Para já não é possível termos aqui o jingle que acompanha os títulos. Agora sim, sobe para 5 o número de mortos da piroga que deu a costa em São Nicolau. O único sobrevivente faleceu esta manhã. Terminais dos aeroportos da Praia e do Sal com obras em bom ritmo. A pista do aeroporto do Sal está completamente renovada. Cabo Verde vai defender no encontro dos ministros de turismo da CPLP a mobilidade laboral na comunidade. O Estado Nacional vai receber pavilhão desportivo com piscina olímpica. Inundações causam mais de 60 mortos em Espanha, outras 15 pessoas morreram devido ao mau tempo na Europa Central. Amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, muito boa tarde. Faleceu ontem à noite o único sobrevivente da piroga que deu à costa na zona de Ribeira Alta, nas proximidades de Juncalinho, na passada segunda-feira em São Nicolau. O delegado da Saúde de Ribeira Brava, Elvio Pereira, confirmou que a causa da morte foi por desidratação e insuficiência renal aguda. O mesmo afirmou que o paciente se encontrava em estado crítico e com confusão mental. Todavia, tinha informado que a piroga saiu do Bali, informações que ficaram por confirmar. Hoje foi encontrado mais um corpo em avançado estado de decomposição e com isto aumenta para 5 o número de mortos da piroga encontrada na segunda-feira, dia 28, na zona de Ribeira Alta, município de Ribeira Brava, em São Nicolau. As obras de modernização dos aeroportos de Cabo Verde estão a decorrer no ritmo previamente programado pela CV Airports. Os terminais dos aeroportos da Praia e do Sal continuam em obras e a pista do Aeroporto Internacional Amílcar Cabral está completamente renovada. O Valdemar Almeida tem os pormenores. Neste primeiro momento, o investimento é de 80 milhões de euros e as obras contemplam os aeroportos da Praia, Sal, São Vicente e Maio, mas num horizonte de 4, 5 anos, abrangerá os restantes aeroportos. Jorge Benchimol, PCA da CV Airports, garante que as obras decorrem conforme o programado. Nós vamos ter obras em todos os aeroportos. As obras, como eu disse, estão a decorrer dentro do que estava programado. A pista do Sal está, neste momento, a ser completamente renovada. As obras do terminal do Sal, as obras do terminal da Praia, portanto, obras do lado do ar. Portanto, há muita coisa que não se vê, mas há muito trabalho já executado e tudo a decorrer de acordo com o que nós perspectivamos. No Sal é visível o avanço das obras no terminal do aeroporto Amílcar Cabral e, de acordo com fontes próximas da CV Airports, a asfaltagem da pista e outras intervenções decorrem a bom ritmo. E em São Vicente, aliás, na Ilha do Sal, ainda da Ilha do Sal, num outro trabalho do Valdemar Almeida, o Ministro do Turismo e Transportes participa a partir de hoje na 12ª reunião dos Ministros do Turismo da CPLP, que decorre em São Tomé e Príncipe. Uma das propostas de Cabo Verde para esta reunião será a extensão da mobilidade laboral no seio desta comunidade. Uma vez mais, o Valdemar Almeida. Cabo Verde marcará presença mais uma vez na reunião dos ministros do turismo da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, em que basicamente os governantes irão discutir a estratégia do turismo dos 7 países e um elemento cada vez mais que preocupa a todos, que é a questão da capacitação da mão de obra. Nas vésperas da sua partida para Santo Tomé, Carlos Santos disse que vai propor na reunião prevista para amanhã, quinta-feira, a extensão do acordo da mobilidade laboral. Cabo Verde, como sabem, já tem um acordo assinado de mobilidade laboral com Portugal. Nós estaremos propriamente a apresentar, junto dos outros parceiros, as nossas ideias e propostas sobre a extensão desse acordo a todos os países, principalmente os nossos países amigos africanos da língua oficial portuguesa. Para o governante, o objetivo é demonstrar a importância que o turismo tem na economia cabo-verdiana e também apelar cada vez mais aos parceiros a tirar proveito deste setor que tem um efeito multiplicador muito grande. Em todos os fóruns que nós participamos, temos estado a considerar que
este pode ser um excelente instrumento de combate à pobreza. E essa é uma das mensagens que nós queremos deixar, para além de outras propostas que nós iremos levar para este encontro. A 12ª reunião dos ministros do turismo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa vai decorrer na quinta-feira 31 em Santo Tomé, subordinada ao tema Turismo Sustentável e Inclusivo, Desafios e Oportunidades na CPLP. E 200 famílias em São Vicente beneficiaram de formações, orientações profissionais e microcréditos como forma de driblar a vulnerabilidade. Apoios prestados ao longo de 3 anos pelo projeto Melhorando a Situação de Crianças de Mindelo, que esteve sob avaliação final, como nos dá conta o José Pedro Santos. Ao realizar esta manhã o seu terceiro e último Fórum Anual de Avaliação de Resultados, caminha para o fim o projeto que visava o melhoramento da situação das crianças do Mindelo através da capacitação parental e empoderamento económico das famílias. Reunidos, os parceiros formais do projeto, implementado pelo Centro Social SOS São Vicente, avaliam os resultados que a diretora do Centro, Graça Gomes, assinalava como ganhos do referido plano de intervenção social. Das 200 famílias, neste momento 180 famílias têm acesso a rendimentos, seja através de emprego, com 117 famílias empregadas, através de atividades geradoras de rendimento, onde nós temos 59 famílias, e também com pensão social, 4 famílias. É de realçar que, apesar de terem esse rendimento, nós temos consciência que nem sempre o rendimento oferido é suficiente para todas as necessidades familiares. Dizer que também das 200 famílias, 174, que corresponde a 116% das famílias neste momento, estão conscientes dos direitos das crianças e promovem o seu bem-estar. Dizer que durante o projeto também foram prestados vários serviços, nomeadamente de pequenos microcréditos, onde nós temos cerca de 40 famílias que receberam microcrédito para iniciarem um pequeno negócio e com o devido acompanhamento, seja com orientação vocacional e profissional, seja com o serviço de coaching para apoiar nesses negócios, não é? O projeto tinha como foco ajudar as famílias a cuidarem dos filhos da melhor forma. Graça Gomes apresenta resultados nesse quesito. 77 famílias foram sensibilizadas sobre direitos das crianças, 99 foram formadas em competências parentais. Também muitas famílias foram sensibilizadas sobre vários temas, nomeadamente o uso abusivo do álcool e das drogas, sobre, portanto, as formas de lidar com a adolescência, sobre a importância da família. Portanto, é um leque enorme de resultados. O encontro em que participou uma vintena de parceiros formais do setor público, do privado e pessoas singulares que aprenderam o alcance do projeto, contou com uma abertura presidida pela Secretária de Estado de Inclusão Social. Lídia Lima reforçou o compromisso do Governo com esse projeto do Centro Social SOS em São Vicente e com a proteção da infância. Isso com o objetivo de alargarmos as respostas sociais que nós temos vindo a dar na área de proteção da infância e abrangermos o maior número possível de crianças a beneficiarem dessas respostas sociais. Portanto, São Vicente terá 3 centros de dia, 2 desses centros já estão em funcionamento. A aldeia SOS foi selecionada para gerir os centros de Ribeirinho e de Salamanca e vai contar com a supervisão do ICA e o acompanhamento do ICA na gestão desses estabelecimentos. Na esteira do projeto realizado de melhoramento da situação das crianças vulneráveis do Mindelo, o Centro Social SOS já trabalha um outro plano de intervenção social que garante a consolidação dos ganhos obtidos junto das famílias beneficiadas nos últimos 3 anos. E o Departamento Central de Interesses Difusos realiza hoje aqui na Praia uma conferência sobre o tema centrado no clima e no ordenamento do território. Na explicação da diretora desta unidade do Ministério Público, Mara Dantas dos Reis, trata-se de uma nova geração de interesses de utilidade pública defendida de forma diferente. Ou seja, podem ter a ver com o ambiente, como a maior parte dos bens públicos que estão em causa neste seminário, mas um seminário de interesses difusos também poderia ter a ver com temas de saúde pública, com temas relativamente ao consumo, ou seja, sempre relativamente a problemáticas que têm a ver com todos, mas nunca são apropriáveis por uma só pessoa. E é isso um interesse difuso. Um conceito relativamente novo no país, daí esclarece Mara Dantas dos Reis a necessidade dos magistrados estarem mais bem preparados para conhecerem melhor os conteúdos legislativos no domínio. Que não é só o ambiente, que já se subdivide em vários, mas também outros âmbitos à volta, sempre
deste mesmo critério de pertença à generalidade da comunidade e têm que também apreender o próprio contexto científico em que cada uma destas matérias encerra. Criado em 2018, o Departamento Central de Interesses Difusos funciona na dependência do Ministério Público. Tem a tarefa de defender os interesses difusos, abrangendo áreas como ambiente, ruído, ordenamento do território e também poluição. E a Polícia Nacional capacita agentes para melhor responder aos desafios da segurança pública na capital do país, diz o comandante das Unidades Especiais, José Vaz Cabral, no encerramento do curso de Táticas e Técnicas de Condução em Moto. Segundo o Ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, a aquisição de novas habilidades em pilotagem de motos, também a abordagem policial, é fundamental para garantir uma resposta rápida e eficaz às demandas da população, especialmente numa cidade com a configuração da praia, com ruas estreitas e áreas de difícil acesso. Adné Barros tem os detalhes. O curso proporcionou aos agentes técnicas e táticas essenciais para operações em diversas situações, incluindo perseguições e escoltas de altas autoridades e eventos protocolares, explica o comandante das Unidades Especiais. José Vaz Cabral sublinha que a formação também contribuiu para o desenvolvimento de habilidades de pilotagem em condições adversas. A criminalidade na cidade da Praia, em particular, como em qualquer centro urbano, é um desafio que exige respostas rápidas, estratégias e bem coordenadas. A mobilidade que as motos oferecem permite às forças policiais atuarem de forma mais ágil e eficiente, respondendo prontamente a incidentes em áreas de difícil acesso ou a situações que requerem deslocações rápidas. Esta formação dotou os formandos de técnicas e táticas essenciais para intervenções rápidas, perseguições seguras e, acima de tudo, para garantir a proteção da nossa população, que passa a contar com uma força policial melhor preparada para combater a criminalidade e assegurar a ordem pública. Estarão também capacitados para desempenhar um papel essencial nas operações de escolta e segurança às altas entidades nacionais e estrangeiras. O ministro da Administração Interna destaca a importância da formação contínua dos agentes da Polícia Nacional com vista a garantir a segurança pública. Paulo Rocha sublinha também resultados positivos da prevenção criminal e da atuação da Polícia Nacional nos últimos tempos. Cada vez mais a Polícia Nacional consegue chegar mais rápido, efetuar detenções em flagrante delito. O número de primeiros interrogatórios judiciais de arguido detido no ano judicial 2023-2024 cresceu, quase que duplicou. Isto é um sinal de eficiência da Polícia Nacional em todo o Cabo Verde, assim como também o número de detidos em flagrante delito. A Polícia Nacional cada vez mais, prende melhor e prende mais rapidamente, trazendo eficácia na resposta policial e que nos permite ter cada vez um clima de melhor segurança. Os 16 agentes receberam hoje os seus certificados após 4 semanas de curso em técnicas e táticas de condução em moto para operações em condições adversas. E arranca hoje o segundo seminário de Energia e Clima da CPLP, através do qual o Governo de São Tomé e Príncipe, em parceria com o de Cabo Verde e a Agência Luxemburguesa para a Cooperação e Desenvolvimento, para uma reflexão sobre como acelerar a transição energética da CPLP de forma inclusiva. Um dos objetivos do evento, que junta aqui da Praia, durante 2 dias, entidades do setor público e privado dos países de língua oficial portuguesa, é a criação de uma estratégia coordenada de aproveitamento de mecanismos de financiamento existentes, entre os quais a COP29, Conferência das Nações Unidas para o Clima, que terá lugar em novembro próximo. Canda Borifortes tem os detalhes. O segundo seminário de Energia e Clima da CPLP acontece no âmbito da presidência pro tempore da CPLP de São Tomé e Príncipe, focado nas estratégias de mobilização de financiamento climático para os países da comunidade e no papel dos fundos nacionais e multilaterais para a aceleração das estratégias de transição energética e sua implementação de forma inclusiva. A 20ª Conferência da Rede das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas, COP29, que tem lugar no Azerbaijão em novembro próximo, é um dos destaques do encontro de 2 dias, salienta o embaixador de São Tomé e Príncipe em Cabo Verde, Aurélio Martins, assim como o papel da Banca Nacional. A transição energética exige recursos significativos e coordenação estratégica entre os nossos Estados-membros. O papel da Banca Nacional
através da emissão de certificados verdes, apresenta-se como uma solução promissora para o financiamento de projetos inovadores e sustentáveis. Outro tema de destaque será o papel da COP29, que se avizinha e onde se prevê a definição de uma nova quantificada coletiva, à expectativa de que a meta possa canalizar mais apoio para os nossos países, para os esforços de mitigação e adaptação das mudanças climáticas. A parceria entre empresas portuguesas e cabo-verdianas no âmbito do Fundo Climático e Ambiental é um exemplo de cooperação. As mudanças climáticas afetam o mundo inteiro e, sobretudo, os mais vulneráveis, o que implica respostas articuladas e globais, realça o Ministro da Indústria, Comércio e Energia, Alexandre Monteiro, que vinca ainda a importância do acordo bilateral de conversão da dívida com Portugal, entre outros. E a cooperação internacional, tanto multilateral quanto bilateral, e as parcerias com investidores privados têm sido decisivas para a execução do nosso plano energético. Eu posso aqui destacar a parceria celebrada entre Cabo Verde e Portugal sobre a reconversão da dívida em financiamento climático e ambiental. Precisamos de políticas públicas corajosas que criam um ambiente propício para o desenvolvimento e a adoção de energias renováveis e promovam a eficiência energética, apostar na capacitação de recursos humanos e no investimento em pesquisa e desenvolvimento. Precisamos de investimentos robustos, precisamos também de uma boa regulação. É claro que as condições de financiamento serão, sem dúvida, um dos grandes aceleradores da transição energética de forma acessível e em condições adequadas, especialmente para os países mais vulneráveis e em desenvolvimento. Cabo Verde tem uma taxa quase insignificante de emissão de gases de efeito de estufa, acrescentou Alexandre Monteiro, que reiterou que o país ratificou o Acordo de Paris sobre mudanças climáticas e submeteu a sua contribuição nacionalmente determinada com as metas de penetração de mais de 50% de energias renováveis na produção de eletricidade até 2030 e 100% de veículos elétricos até 2050. Já temos 13 horas mais 17 minutos e meio. Vamos agora ao Parlamento, ao encontro do José António dos Reis, que está lá, esteve de manhã a acompanhar os trabalhos da Casa Parlamentar. José António dos Reis, tivemos duas declarações políticas e, na sequência, os deputados interpelaram o Governo ainda sobre a questão da saúde, uma vez que a interpelação começou ontem. O que é que aconteceu esta manhã, José António? Boa tarde. Renovar os votos de boa tarde, a dizer que a sessão já terminou, mas na questão, durante a ordem do dia, foi a retoma da interpelação ao Governo sobre a saúde e o funcionamento do Serviço Nacional de Saúde, com os partidos da oposição a criticarem a gestão da saúde em Cabo Verde. Começou a deputada Josina Fortes, do grupo parlamentar do PAICV, quem deu mote, portanto, a essas críticas, acusando a ministra de ter deixado o sistema da saúde, portanto, que está a retroceder com falta de equipamentos, falta de medicamentos e de pessoal de saúde, sobretudo de especialidades, particularmente direcionado na ilha de São Vicente. Também a deputada da UCID, Zilda Oliveira, denunciou o suposto reaparecimento de algumas doenças, como sífilis, tuberculose, e pede, portanto, mais intervenção por parte do Governo no sentido de rever a atuação em relação ao sistema de saúde. Manuel Brito, deputado do PAICV, também apontou um conjunto de obras que foram anunciadas pelo Governo em matéria da saúde e que, segundo diz, nunca mais saíram do papel. São os casos do Hospital Central da Praia, Delegacia de Saúde da Praia e também um conjunto de centros de saúde que foram anunciados, mas que não chegaram ou ainda não foram efetivados. Ainda em São Vicente, a deputada Josina Fortes acusou o Ministério sobre a questão da sobrecarga dos profissionais de saúde. A deputada Carla Carvalho também falou do retrocesso que o setor da saúde está a experimentar nos últimos tempos. Acusações refutadas pela Ministra da Saúde, Filomena Gonçalves, que pede seriedade e responsabilidade por parte da oposição no sentido de dar o seu contributo na melhoria do setor da saúde.
o dedo neste momento a tentar semear a ideia de caos, em vez de cada um com o seu papel, sim, com sentido de Estado, incentivar as pessoas a ouvirem as orientações dos profissionais de saúde, a incentivarem as pessoas para continuarmos a trabalhar juntos para salvarmos vidas humanas. Olha, houve aqui intervenção até dizer, vejam só, que estou a deixar o rastro de mortes. Isso é gravíssimo. Os ganhos conseguidos, como é que se conseguiu manter esses ganhos? Como é que se conseguiu aumentar esses ganhos? Com trabalho. Nós não estamos a dizer que não existem problemas, não existem desafios. Portanto, a interpelação ao Governo sobre a saúde e o funcionamento do Serviço Nacional de Saúde, que foi o tema proposto pelo grupo parlamentar do PAICV, vai continuar no período da tarde. A sessão vai ser retomada às 15 horas, mas antes de entrar no período da ordem do dia, houve também a apresentação de 4 votos de pesar em memória de Miguel Moura, antigo secretário de Estado da Economia Agrária, que faleceu recentemente, também do Fernando dos Reis Tavares, o Toco de Assomada, também em memória de Manuel de Jesus Gomes e ainda de Jorge Alberto Brito de São Vicente. E depois seguiu-se, ou melhor, antecedeu-se antes 2 declarações políticas. Obrigado, António. Nessas declarações políticas, uma do MPD, que diz que a economia do país está a crescer, fruto da visão política pública do governo. Consideração do deputado Aniceto Barbosa, feita na apresentação da declaração política do Movimento para a Democracia esta manhã no Parlamento. O deputado Aniceto Barbosa, que aponta o turismo como uma das principais alavancas para esta dinâmica crescente. O trabalho é assinado pela Patrícia Martins. O crescimento económico continua a bom ritmo, com um desempenho macroeconómico robusto e animador, resultante de uma política pública eficaz, afirma o deputado Aniceto Barbosa. É com satisfação que destacamos os avanços significativos alcançados por este governo em relação à criação de empregos, ao crescimento económico e à redução da pobreza em Cabo Verde. As estratégias desenvolvidas e bem direcionadas conseguiu-se fomentar um ambiente mais favorável para o desenvolvimento do setor privado, promovendo assim uma linha contínua de crescimento e inclusão, beneficiando todos os cabo-verdianos. Hoje, a pobreza absoluta reduziu-se de 35,5% em 2015 para 24,75%. A pobreza extrema reduziu de 4,56% em 2015 para 2,28%. A taxa de desemprego desce para 8,8%. A inflação situou-se em 1%, dados consolidados em setembro de 2024. Preços dos produtos importados diminuíram em 0,8%. O produto interno bruto cresceu em termos reais 8,5% e os estabelecimentos hoteleiros acolheram mais de 20,9% de hóspedes comparado ao ano anterior. Sublinha o mesmo deputado que a economia continua num forte caminho de recuperação, apesar dos desafios, facto confirmado pelos dados do INE e com reflexos positivos na qualidade de vida dos cabo-verdianos. Hoje, mais cabo-verdianos têm acesso ao mercado de trabalho, estimada em 215.763 indivíduos, comparativamente ao ano anterior. No segundo trimestre de 2024, a taxa de desemprego situou-se em 8,8%. As políticas ativas de emprego e empregabilidade têm demonstrado que, através da qualificação profissional, da fiscalidade, do fomento empresarial e do empreendedorismo, tem tido um impacto na redução do desemprego. Reagindo à declaração política, António Monteiro da UCID diz que é preciso analisar o país de forma global e que, apesar de alguns dados serem positivos, há famílias a viverem em situação crítica. Há pessoas com dificuldades terríveis de poderem assumir as suas responsabilidades, de poderem pôr um prato em cima da mesa para garantirem o alimento às famílias. É uma verdade nua e crua existente neste país. Nós temos jovens e mais jovens que não conseguem ter um dia de trabalho. Portanto, se o país está com estes dados, que foi aqui dito, bons dados, é preciso que estes dados cheguem à população. É pertinente que o governo repense a sua política social. Para o PICV, na voz do deputado Fidel de Pina, os dados avançados não refletem a realidade do país e nem o sentimento das pessoas.
pessoas. Nós estamos perante um mau governo. O governo, liderado pelo Dr. Luís Correia Silva, tem falhado com os cabo-verdianos. Sobretudo com jovens que já decidiram que o caminho é sair do país. E se continuarmos assim, nós não vamos ter jovens em Cabo Verde. Porque a situação de veras é grave. E a prova disso é que destruiu-se mais de 20 mil empregos de 2016 a esta parte. E o MPD prometeu à juventude cabo-verdiana 45 mil postos de trabalhos dignos e bem remunerados. Onde é que estão? E de facto o país vai mal, vai numa direção errada e são os próprios cabo-verdianos que dizem isso. Da parte do governo, a ministra Janine Lelis reconhece o crescimento económico do país, apesar dos desafios, e quanto aos jovens diz: a destruição de postos de trabalho é uma dinâmica normal, acontece em todos os países. Há postos que são destruídos, há postos que são criados. No resultado, o que é que conta é o nível de desemprego ou a taxa de empregabilidade. Portanto, é sempre de regozijar os ganhos que nós vamos ter. Neste quadro de toda a política, nós temos aqui resultados palpáveis que mostram uma preocupação em relação a esses mesmos jovens que foram referidos como não estando a ser cuidados. Nós tivemos mais de 45 mil jovens formados de 2016 a 2023. E devo dizer com uma taxa de empregabilidade de 63%. Nós tivemos aumento significativo de inscritos no sistema de proteção social obrigatória. Isto mostra que o crescimento económico e a empregabilidade está a surtir efeito na vida das pessoas. São ganhos que nós devemos efetivamente registrar. Janine Lelis, que registrou ainda o que diz ser ataque sistemático às instituições por parte da oposição, realçando que tal prática revela-se uma política que promove a erosão da confiança pública, o que não beneficia o país. E o grupo parlamentar do PICV, na sua declaração política, versou a figura de Amílcar Cabral. Gisela de Almeida defende a necessidade de revisitar Cabral e aprofundar a sua dimensão ética e moral, o seu profundo humanismo e a sua abordagem sobre o sentido da justiça social. Em reação, a bancada do MPD e o CID enalteceram a figura daquele que lutou pela independência de Cabo Verde, condenando os atos de violência e maus tratos dos cabo-verdianos em Portugal. Os pormenores com a Dina Almeida. A declaração política do PICV trouxe à tona a comemoração do centenário de Amílcar Cabral, celebrado um pouco por todo o mundo. Gisela da Almeida destacou a liberdade e a justiça social defendidas por Amílcar Cabral. Hoje, nós estamos num mundo frequentemente dominado por desinformação, onde o facto está às vezes manipulado por proveito pessoal ou político. Se comprometimento para emancipação de povo oprimido é sempre acompanhado de uma visão ética e moral. Para ele, liberdade que pode ser atingido no custo de opressão ou de violência gratuita. Cabral ensinando que a luta por justiça social e dignidade humana nunca deve enfraquecer. Mesmo no momento mais difícil. O MPD reagiu enaltecendo o herói nacional. Entretanto, Orlando Dias questiona a partidarização da sua imagem quando esta deveria ser uma figura transversal à sociedade cabo-verdiana. Mintacha Cabral é de todos os partidos. Nunca está compreende às vezes tentativa de partidarizar Cabral. Tem que enaltecer Dr. Carlos Veiga. Estátuas que tem na Cabo Verde. Memorial de Amílcar Cabral. Foi na década de 90. E que coisas que está na boletim oficial está qualifica, está valoriza Cabral. Foi de facto no tempo do Dr. Carlos Veiga. Ali é pacífico. Não deve celebrar Cabral. E nós consideramos que vida de um português é igual à vida de um cabo-verdiano. Vida de um palestiniano é igual à vida de um israelita. A vida tem mesmo valor. Nós condenamos todo e qualquer ato que seja tirar vida às pessoas. Perante a contribuição decisiva de Cabral no 25 de abril em Portugal, recorda João Batista Pereira, os atos de violência contra os cabo-verdianos no estrangeiro são condenáveis. Nunca te compreende que a contribuição que Cabral dá para 25 de abril na Portugal, que cabo-verdianos seja relegados para zonas urbanas sensíveis, nas centuras de Lisboa, onde que está legitimado todo tipo de intervenção da autoridade contra esse, com todo tipo de maus tratos, que bem resulta agora na morte do Odair Muniz, que não é apenas um caso isolado, mas tudo nós que conhece Portugal nos sabe efetivamente manter um racismo estrutural na trata cabo-verdianos na Portugal, para ser alvo de ataques de autoridades, para ser morto e para não ter dirigentes políticos
estrangeiro, da forma que quem mata vai ser condecorado e vai matar muito mais. Por seu lado, a UCID sublinha a deputada Zilda Oliveira, há que se preservar a memória coletiva de Amílcar Cabral e igualmente condena os atos de violência contra os cabo-verdianos em Portugal. E pensamos que a comemoração do centenário é uma forma de nós promovermos e preservarmos a memória coletiva da figura de Amílcar Cabral. E aproveitamos igualmente para condenar aquilo que aconteceu em Portugal e solidarizar com a família do Odair. Dizer que nós aguardamos pelos resultados do inquérito e esperamos que se faça justiça. Pedir aos cabo-verdianos que tenham calma, que aguardem os resultados desse inquérito. A violência não pode ser combatida com violência e também aproveitamos para condenar todos os atos racistas, xenófobos. O governo repudia igualmente os atos de violência e confiança na justiça portuguesa, sublinha a ministra Janine Leles. Repudiar aquilo e as declarações que foram feitas em relação ao Odair, mas acima de tudo prestar e apresentar sentidas condolências à família, porque neste momento, na verdade, o que mais pesa é a dor desta família, naturalmente com o contexto da perda. Mas para dizer que nós confiamos na justiça portuguesa e estamos à espera que a justiça seja feita. É isso que nós queremos e vamos continuar a fazer. Declaração política do grupo parlamentar do PAICV, versando a figura de Amílcar Cabral. 13h31, Jornal da Tarde da Rádio de Cabo Verde. O primeiro-ministro José Luís Correia e Silva afirmou hoje que o governo vai avançar a breve trecho com a construção de um pavilhão desportivo no Estado Nacional, pavilhão que vai receber, para além de outras valências, uma piscina olímpica. O primeiro-ministro fez as declarações no ato de reconhecimento aos atletas que participaram no Campeonato Africano de Natação da Zona 2. A Carmelito Rosário tem os detalhes. Os atletas de natação júnior e sénior trouxeram a Cabo Verde 19 medalhas, incluindo ouro, prata e bronze. Foram estes jovens que o governo hoje, no ato simbólico de reconhecimento, agradeceu a equipa pela prestigiosa participação no Campeonato Africano de Natação. Ocasião para o primeiro-ministro José Luís Correia e Silva afirmar que a Cabo Verde vai ter em breve uma piscina olímpica com condições para receber atletas de alta competição. O governo já dispõe de um terreno na zona do complexo desportivo do Estádio Nacional para podermos avançar agora à fase seguinte, que é um projeto para a construção de um pavilhão multiuso que terá várias funcionalidades, entre as quais uma piscina olímpica. Eu espero que não demore muito, porque precisamos de ter, de facto, piscina olímpica coberta, com as condições que possam permitir a competição, estando aqui em Cabo Verde, e competir ao mesmo nível de qualquer outro tipo de infraestruturas no mundo. O representante dos atletas nadadores, o jovem Pedro Batalha, fez uma breve resenha sobre a competição, pondo tônica nas adversidades encontradas no decorrer do campeonato, algo que não lhes desmotivou. E sobre a organização do campeonato, eu achei que poderia ser muito melhor, o que sempre atrasam para começar as provas. Esse atraso vai interferir na nossa alimentação, o transporte e mais ainda no descanso. As provas e esse atraso iriam interferir muito porque não conseguimos dar o nosso melhor, mas sempre esforçamos muito para que representamos muito bem o nosso país. Por ser turno, o treinador do grupo de nadadores fez questão de realçar os desafios que o país enfrenta na modalidade de natação, porém, crendo que existem condições a nível humano para o país estar em outros patamares. Resta agora, sublinha José Maria Imbanhense, que haja mais investimentos em infraestruturas próprias para a modalidade. Mas não podemos esquecer também o trabalho e a evolução a nível nacional, onde mesmo sem as infraestruturas mínimas, hoje temos muitos atletas com progressão incrível e que já participam em provas internacionais, com resultados que eram impensáveis há poucos anos. Cabo Verde conquistou no Campeonato Africano de Natação Zona 2 19 medalhas, ouro, prata e bronze. A equipa feminina júnior destacou-se ao conquistar o primeiro lugar como melhor equipa da competição. A atleta Vilina Jules Marte foi reconhecida como a melhor nadadora feminina júnior. Conquistou 7 medalhas de ouro, as primeiras da história de Cabo Verde.
Já ultrapassamos o Equador da hora 13 horas mais 34 minutos. Da Espanha chega-nos a informação de que chuvas torrenciais e inundações já causaram uma morte de mais de 60 pessoas. A depressão isolada de altos níveis que está a afetar o leste da Espanha desde ontem, com trombas de água de até 302 litros por metro quadrado, fez mais de 60 mortos, deixando um rastro de destruição em várias localidades. Segundo o El Mundo, os serviços de emergência da Comunidade Valenciana informaram na manhã de hoje que, de forma provisória, o número de vítimas mortais na sequência das cheias repentinas provocadas pelas tempestades subiu para mais de 60 pessoas, depois de um primeiro balanço que apontava para 13 mortos. Há ainda vários desaparecidos. A situação foi mais grave em várias zonas de Castilha-Mancha e também na Comunidade Valenciana. Há ainda dezenas de pessoas que ficaram presas pelas inundações, inclusivamente quando circulavam em automóveis. A Agência Estatal de Meteorologia da Espanha ativou o alerta vermelho para as chuvas da Comunidade Valenciana, onde uma ponte ruiu depois de um rio em Picanha ter transbordado. Outras 15 pessoas morreram na sequência de graves inundações que atingem países da Europa Central. As inundações causaram pelo menos 6 mortos na Roménia, 5 na Polónia, 3 na Áustria e uma outra na Chequia. E os últimos números da Espanha apontam para 64 pessoas mortas até este momento, mas há ainda pessoas desaparecidas. A Comissão Europeia deu luz verde final à aplicação de tarifas elevadas aos veículos elétricos fabricados da China, encerrando oficialmente a investigação iniciada há um ano. As tarifas serão aplicadas a partir de quarta-feira, portanto hoje, e manter-se-ão em vigor durante os próximos 5 anos. Entretanto, a Comissão Europeia vai prosseguir as negociações com a China numa tentativa de garantir um acordo sobre os preços mínimos que possa substituir as tarifas. Ainda assim, esta solução defendida pela Alemanha é muito complexa e seria difícil de aplicar no terreno. A entrada em vigor era amplamente esperada após a votação inconclusiva do início deste mês, em que os Estados-membros da União Europeia não conseguiram reunir a maioria necessária a favor ou contra as medidas. A Comissão invocou os seus poderes em matéria de comércio para quebrar o impasse e aprovar os direitos que se vêm juntar à atual taxa de 10% e variam consoante a marca, como ficou estipulado. O Executivo Europeu argumenta que são necessárias tarifas adicionais para compensar os efeitos das subvenções que, segundo os europeus, a China está a injetar em grande escala no seu setor nacional de veículos elétricos. O generoso apoio financeiro permitiu aos produtores chineses vender os seus automóveis a preços artificialmente mais baixos do que os dos seus concorrentes europeus, atesta a Comissão Europeia. Como resultado, as vendas de veículos elétricos das empresas chinesas na Europa aumentaram a um ritmo extraordinário. A sua cota de mercado saltou de 1,9% em 2020 para 14,1% no segundo trimestre de 2024, de acordo com as estimativas da Comissão. As tarifas são variáveis, dependendo de os fabricantes chineses terem ou não colaborado com as autoridades europeias. Pode chegar aos 35,3% para aquelas empresas que não colaboraram nas investigações. Portanto, 35,3% é o máximo das novas tarifas aplicadas. Devem também ser adicionados mais dos 10% que até este momento vigorava para os veículos elétricos chineses. Já temos 13 horas mais 37 minutos e meio. Vejamos agora como é que está o movimento aéreo marítimo no arquipélago. Não vamos falar apenas do movimento aéreo, porque não temos neste momento nenhuma embarcação, nenhum ferry. Temos o Chiquinho BL, é o único que está a navegar neste momento, mas o Chiquinho não tem um horário fixo, portanto deve daqui a pouco chegar em Porto Grande e São Vicente. Pela via aérea temos neste momento, a partir da praia, um aparelho da TAP que deve aterrar na capital portuguesa, portanto daqui a sensivelmente 4 horas e meia, tendo em conta que ainda está na pista do aeroporto da Praia, mas já está em movimento. Do Sal partiu um aparelho da Luxair, vai para Luxemburgo, com chegada prevista aí a capital do Luxemburgo às 9 horas e 11 minutos. Um pouco mais à frente está um aparelho da Transavia, partiu do Sal, vai para Paris e deve aterrar aí às 8 horas mais 1 minuto. Mais 1 minuto, aliás, o aparelho da Transavia que partiu do Sal e vai para Orly, a Paris. Portanto, não tendo o movimento aéreo marítimo para partilhar consigo, falemos agora do movimento das marés, bem como nos dizem as tabelas celulares em relação aos melhores momentos para a pesca, além de outras informações. Para esta quarta-feira, 30 de outubro, o sol despontou às 6 horas 29 minutos e 16 segundos e o pôr do sol será às 18 horas 6 minutos e 1 minuto. A lua está na fase final minguante, depois da manhã teremos lua nova, saiu pelo
leste às 4 horas e 49 minutos e vai se pôr pelo oeste quando forem 16 horas e 53 minutos. A primeira baixa-mar do dia aconteceu às 11 horas e 21 minutos e a seguinte será às 23 horas e 32 minutos. E a primeira pré-mar aconteceu às 5 horas e 13 minutos e a seguinte será às 17 horas e 36 minutos. Os dados apontam que hoje pode ser um bom dia para pescar, sendo o melhor momento do que resta do dia, das 22 horas e 14 minutos até às 0 horas e 14 minutos. Amanhã, quinta-feira, a única baixa-mar do dia vai acontecer às 11 horas e 49 minutos, o que quer dizer que teremos amanhã praticamente o dia todo com maré alta. E a primeira pré-mar do dia da manhã acontece às 5 horas e 44 minutos e a seguinte será às 18 horas e 5 minutos. Em relação à pesca, amanhã pode ser um excelente dia, sendo os melhores momentos das 11 horas e 31 minutos até às 13 e 31, ou então das 22 horas e 54 minutos até às 0 horas e 54 minutos. 13 horas mais 40 minutos, fim de linha neste jornal. Vamos agora recapitular os títulos dos principais assuntos que foram abordados. Dissemos que subiu para 5 o número de mortos da piroga que deu a Costa em São Nicolau. O único sobrevivente faleceu na manhã de hoje. Terminais dos aeroportos da Praia e Sal, com obras em bom ritmo. A pista do aeroporto do Sal está completamente renovada. Cabo Verde vai defender no encontro dos ministros do Turismo da CPLP a mobilidade laboral na comunidade. O Estado Nacional vai receber pavilhão desportivo com piscina olímpica. Inundações causam mais de 60 mortes em Espanha. Outras 15 pessoas morreram devido ao mau tempo na Europa Central. Ficamos por aqui. Muito obrigado. Boa tarde e até amanhã. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.